Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje nós trazemos mais um episódio do quadro do Ciência da Bola Lab, que é o nosso laboratório de estudos aqui no podcast, onde conversamos com autores e autoras de artigos científicos. Hoje um papo bem legal, mas antes quero deixar um recado especial para você que está aqui ouvindo a gente no Spotify. Marque como favorito, deixe o seu like, o seu comentário e, importante, se você quiser apoiar o nosso projeto, lá no nosso canal do YouTube, a gente tem um clube de membros, onde tem outras entrevistas exclusivas somente para membros, e você pode apoiar aí, se você quiser, por um valor aí simbólico, o valor de um cafezinho. Dê uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. Outro recado importante é você conhecer nossos cursos e eventos que acontecem no nosso site. Toda semana a gente tem um novo curso, todo mês a gente também tem um novo evento para otimizar um pouco mais o seu trabalho, você aprofundar dentro da sua área de conhecimento. Dê uma olhada, tenho certeza que você vai gostar bastante de entender como que a gente trabalha nos nossos cursos. Já temos mais de 5.000 alunos que passaram aqui pelo Ciência da Bola. Fernando Brancati, que é treinador mental, trabalha com atletas há bastante tempo, treinador comportamental também. Estava pela primeira vez aqui no Ciência da Bola. E eu queria, Fernando, antes de a gente já aprofundar um pouco no assunto, que você falasse brevemente um pouco da sua atuação dentro do esporte. Você que já tem aí uma carreira consolidada com essa área do treinamento mental e comportamental. Seja bem-vindo. Obrigado, João. Obrigado a todos. Se você está vendo reprise, eu não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, mas é uma honra estar aqui com vocês. João, minha formação de base é educação física, tá? Então, eu me formei já há basicamente 20 anos, né? Lá na FMU, em São Paulo, e atuei na área do treinamento esportivo, corrida de rua, trabalhei com o futsal, trabalhei no Corinthians com preparação física, e de um tempo para cá eu venho me dedicando ao trabalho do desenvolvimento mental, porque eu passei a entender o seguinte, que os atletas, no modo geral, eles se preocupam muito com o treinamento, né? Todos os atletas, no modo geral, treinam muito, se dedicam muito com a parte física, com a parte muito corpo, e o que realmente vem diferenciando um atleta de alto rendimento de outro é o treinamento mental. E acabei fazendo alguns cursos na área do desenvolvimento humano, coaching, PNL, pós-graduação em psicologia do esporte, para cada vez mais adentrar ao universo, né, do treinamento mental. Hoje eu atuo com atletas de diversas modalidades, inclusive do futebol, tá? Tenho atletas desde a Série A até da base, atletas do futsal, tenho atletas olímpicos, tenho atletas de seleção brasileira de outras modalidades, e o que eu percebo é que o desafio, ele é o mesmo. O desafio é o mesmo, os medos são os mesmos, as ansiedades são as mesmas, as deficiências e os desafios em se comunicar são os mesmos, em expressar, né, se apresentar, principalmente em temporadas de peneiras e seleções, as pessoas têm muita dificuldade, os atletas têm muita dificuldade em participar desse tipo de avaliação, porque realmente passa a ser um ambiente bastante desconfortável no que diz respeito à comunicação, né? O que a gente vem falar hoje sobre comunicação verbal, não verbal, e aí tem muito bate-papo aí pela frente. Legal, Fernando. Muito bom saber da sua história dentro do esporte, o quanto que você contribui para o trabalho de vários profissionais, principalmente os atletas. E hoje nós vamos falar também de quem está ali no staff, na comissão técnica, quem trabalha diariamente com crianças, ali na educação esportiva, com jovens que estão nas categorias de base e até quem trabalha com adultos já no alto rendimento. Em alguns momentos, tem profissionais que trabalham com essas três áreas, né? E o que a gente fica pensando muito, Fernando, é como melhorar a nossa comunicação. Porque quando a gente fala comunicação, a gente pensa sempre em algo relacionado a mídias, a você estar mesmo num canal, numa entrevista, mas não é bem assim. A comunicação, ela está no nosso dia a dia. Não necessariamente a gente precisa estar ali num ambiente onde você fala e todo mundo ouve. Mas a comunicação, ela vem desde uma vestimenta, uma postura, um tom de voz,
quanto que você percebe isso nos profissionais de esporte de dificuldade, até devido, de repente, à formação acadêmica, porque você disse que é da educação física, eu também venho da educação física, muitos profissionais que estão nos acompanhando também, e não existe ali uma disciplina nos cursos de educação física voltado para essa questão da comunicação. E um bom professor, um bom profissional, um bom comunicador, ele consegue crescer na carreira justamente porque ele consegue deixar bem claro as suas ideias para quem ele está trabalhando. Quais as principais dificuldades que você encontra no dia a dia com atletas e com profissionais de esporte nesse sentido da comunicação? Perfeito, João. Eu gosto de começar esse bate-papo fazendo a seguinte pergunta, ou uma provocação, talvez. Qual que é o maior medo do ser humano? Quando eu faço essa pergunta, é muito comum que as pessoas elas falam que é o medo da morte. E existe um estudo que mostra que o maior medo do ser humano é falar em público. É muito mais do que morrer. As pessoas, o ser humano tem tanto medo de falar em público que se ele for convidado para dar as últimas palavras num velório, ele preferia estar no lugar do morto do que estar fazendo aquele papel. E justamente o porquê que as pessoas têm medo de falar em público? Muito provavelmente por causa da rejeição, muito provavelmente por causa do modelo comportamental que foi instituído desde o primeiro momento, lá na primeira infância, que nós tentamos nos comunicar. Então, é muito comum você estar andando num supermercado ou em algum lugar público, você vê uma criança, né, chorando e a mãe ela fala: Fica quieto, João, porque você está fazendo eu passar vergonha. Olha só, todo mundo está te olhando, todo mundo está te vendo e fazendo eu passar vergonha. Isso faz com que nós temos no nosso subconsciente um arquivo gravado lá dentro do nosso cérebro, que quando a gente tem que expressar uma opinião, a gente acaba travando com medo de ser julgado, com medo de ser avaliado, com medo de fazer quem a gente mais ama passar vergonha, mesmo que essa pessoa não esteja próximo da gente. Então, quando a gente pensa em comunicação, ô João, a gente traz traços desde a nossa primeira infância. Isso a gente carrega ao longo da nossa jornada. É um trabalho escolar, né? É um trabalho de apresentação de um TCC. E aí aqueles que são mais desafiados, né, tem que apresentar um trabalho num simpósio, ele passa novamente por esse desafio de falar em público, tem que fazer uma palestra, ele passa por um desafio, tem que apresentar um projeto, ele vai tendo dificuldade em se comunicar. Então, nós temos alguns fatores nessa questão comportamental. O primeiro é modelo de mundo e, muito provavelmente, sobre aquilo que foi instalado no nosso subconsciente desde lá da nossa primeira infância. O significado que a gente dá para o ato de se comunicar. E, normalmente, quando a gente fala em falar em público, não necessariamente fazer uma live ou falar para uma grande plateia. Às vezes, só o fato de se expor, né? O ato de se comunicar, por mais que ele seja um ato necessário no nosso cotidiano, né? Então, quando eu entrei em contato com o Ciência da Bola, eu precisei me comunicar, né? Eu precisei me comunicar, eu precisei me expressar, eu precisei dar um passo, né? Existem técnicas. E essas técnicas que nós não desenvolvemos ao longo das nossas formações, quando a gente fala em educação física ou quando a gente fala em algumas áreas da saúde, né? É muito pouco explorado o desenvolvimento da comunicação, o desenvolvimento da venda, o desenvolvimento de se mostrar, se fazer entender. E comunicar é se fazer entender. Muito mais, né? A responsabilidade de uma comunicação é de quem está, do interlocutor, não de quem está recebendo. Porque existem diversos perfis comportamentais. E quando você entende com quem você está conversando, você consegue alinhar, você consegue modelar, você consegue criar um mecanismo, você consegue criar rapport, né? E antes que aconteça o rapport, nada acontece,
Então, você O precisa criar rapport. que seria rapport para o pessoal compreender? Talvez alguém não tenha ouvido falar sobre esse termo. Sim, o rapport ele é um termo francês, né, que diz o seguinte, que você espelhar, a grosso modo, é espelhar o comportamento do outro. Quando você cria um movimento muito semelhante à empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro, né? É viver muito próximo à experiência do outro, né? O rapport é você criar uma sintonia. Então, quando eu estou conversando com você aqui e eu percebo que você aproxima da tela, a sua leitura não verbal é de que você está prestando atenção no que eu estou falando. Se eu quero me conectar diretamente com você e aplicar um rapport, eu aproximo junto contigo. Ou eu posso simplesmente criar uma conexão de espelhamento entre eu e você para que nossa sinergia de comunicação fique similar. Então, eu posso usar com um sorriso, eu posso usar com um cruzar de braços, eu posso usar o descruzar de braços para eu te trazer mais para interesse. Então, eu posso estar conversando aqui contigo, né? E aí, um treinador pode estar conversando com aquele atleta bomba, né? Aquele que quer destruir o treinador, né? Aquele mais fechado, aquele atleta que tem lá alguns problemas de disciplina, e o treinador tenta bater, 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 e fala duro, e quer vencer na porrada, quer vencer muitas vezes na autoridade, mas quando você diminui isso, quando você abre, quando você baixa, você no papel de treinador, você senta um pouquinho, você traz ele para o seu lado, você começa a criar um rapport de uma comunicação mais assertiva. Então, o rapport nada mais é do que um espelhamento de comportamento, Excelente, excelente. né? E isso tem muita ciência envolvida. Antes Muita de que o ciência. pessoal envie perguntas e venha fazer alguns comentários em relação a isso, o porquê que isso acontece? Já que a gente está trazendo um pouco de ciência, por que é interessante a gente espelhar o comportamento ali do nosso interlocutor? Talvez seja questão mesmo de uma confiança, de mostrar que você é uma pessoa confiável, uma pessoa também que está interessada em compreender as suas dores, as suas motivações. Seria algo nesse sentido, Fernando? Então, é muito boa essa pergunta, ô João, porque as pessoas, no modo geral, elas se comportam numa necessidade de vencer. É uma relação de luta e fuga, principalmente quando você tem uma denominação ali de superioridade, treinador-atleta, né? O cabeça e o atleta, né? Vamos falar de treinador e atleta. Então, vamos falar especificamente do futebol. Futebol, normalmente, a gente tem atletas que vêm, na maioria das vezes, de famílias desestruturadas. Muitas vezes, o atleta da base ali, ele vem de uma família onde a estrutura familiar não é muito bem consolidada. Ele vem com muitos sonhos, ele vem com muito desejo. Ele vem muitas vezes de um ambiente muito agressivo. Ele se comporta de forma agressiva. Ele traz uma comunicação violenta na bagagem de vida dele, por experiências. Não é porque ele é assim, o fulano é assim. Não, a gente tem que entender a história do atleta. A gente tem que trazer o atleta para perto da gente e entender qual que é a história dele. Quais são as crenças, o que sabota ele. E quando você cria um movimento onde a coesão de equipe, de time, é importante para que nós dois, eu, você, coletivo, construa um resultado de sucesso, eu consigo fazer com que ele entenda o processo de forma mais leve. Muito provavelmente ele está querendo o quê? Ele está numa posição, né? Quando o atleta chega lá de braço cruzado, traz uma posição de enfrentamento. Ele quer garantir o espaço dele, como ele sempre fez ao longo da vida. Né? O atleta brasileiro,
E eu falo isso porque meus filhos são atletas. E eu escuto isso. O atleta ele vive um problema, né, no nosso país, que é a invisibilidade profissional. O atleta ele não é visto como um profissional. É muito comum, eu, pai, você não acha que você força muito os seus filhos? Você não acha que você exige muito dos seus filhos? E se não der certo, eles vão fazer o que da vida? Então, eles são sobrecarregados de bagagens, de questionamentos, numa fase de formação. A especialização precoce do esporte, ela acontece, embora na psicologia lá do esporte, nos nossos grupos de discussão lá, e eu faço numa faculdade bem bacana, os psicólogos eles trazem a discussão do quanto vale a pena a especialização precoce, se isso é positivo, se isso é negativo. O fato é que a vida do atleta tem uma validade muito curta. Se você pegar, por exemplo, um advogado, quanto mais bagagem ele tiver na carreira dele, quanto mais cabelo branco ele tiver, talvez seja uma leitura de que ele seja mais experiente e de que ele tenha mais competências e capacidades para desenvolver uma ação. O atleta, a vida dele acaba, muitas vezes, quando termina a copinha, né? Então, essa carga de comunicação, ela vem desde a sua infância. E quando você, treinador, você traz esse atleta para perto de você, você quebra esse bloqueio. Vamos imaginar uma cebola, né? Uma cebola, as cascas mais externas, elas são mais duras, são mais grossas. Isso é uma estrutura de defesa da natureza. Se você pegar as fatias mais internas, elas são mais clarinhas, mais molinhas. E para você chegar nesse miolo, você vai ir descascando. Você vai descascando. E quando você tem associado crenças, você tem associado sabotadores, você tem associado uma estrutura familiar que muitas vezes vem de pontos de agressividade, de violência, de modelo, né, disfuncional, desestruturado, você precisa estabelecer uma comunicação de conquista. O que é mais inteligente? Eu bater de frente com quem está batendo de frente? Ou eu desarmar e trazer essa pessoa para perto de mim? É uma boa questão em relação ao profissional que lida com atletas nesse sentido. Porque no grupo, Fernando, existem atletas com esse perfil mais fechado, e existem atletas que já têm uma personalidade um pouco mais aberta, vem de um ambiente já também com mais facilitado a comunicação, com mais autonomia, deixa ele mais livre. E o treinador às vezes não consegue perceber isso. O professor, a professora. E no grupo de atletas você trabalhar com níveis de personalidades diferentes é um desafio que eu já senti na pele em alguns momentos, como professor, como treinador, que você tem que, em certos momentos, entender todo o cenário antes de tomar uma decisão mais assertiva, mais, até mais firme com determinados atletas. Queria que você falasse um pouco a respeito disso, como que o treinador consegue dosar, mudar às vezes a sua comunicação. Porque pode acontecer o seguinte, Fernando, de você conversar com uma pessoa de um jeito, mas aí você tem que mudar a sua forma de comunicar e conversar com uma outra pessoa de uma outra maneira. E para aquela mesma pessoa de antes, a anterior, ela vendo aquilo, ela pensa, poxa, mas o João Vitor tem duas caras. Será que ele é confiável mesmo? Até que ponto isso pode ser prejudicial? Até que ponto você mudar as formas de comunicação pode vir atrapalhar nesse sentido? Tá, vamos lá. Primeiro passo, quando a gente está falando num esporte coletivo, a gente tem que criar alguns combinados. E o primeiro processo, e a gente está numa fase de planejamento, é fazer todo o alinhamento de expectativa.
né? Quando a gente tem muito claro, alinhado as nossas expectativas, quando a gente constrói um programa de comunicação assertivo e a gente alinha as expectativas do grupo, fica muito mais fácil de a gente estabelecer mudanças dentro daquele nosso combinado. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente está falando de coesão de time, formação de time. Isso é um papel muito importante do líder. O líder tem papel fundamental de suma importância formar time, não um grupo de pessoas, que são coisas completamente diferentes. O segundo ponto, João, diferente do que eu sempre acreditei, e eu acredito que parte da nossa audiência deve conhecer esse termo, e eu vou trazer um conceito disruptivo, é que existem as dinâmicas de grupo, né? A gente já aplicou aí alguma dinâmica de grupo nos nossos grupos para conduzir de alguma maneira. Os grupos eles têm dinâmica do grupo. O grupo ele estabelece uma dinâmica de acordo com a atividade proposta. Então, o segundo ponto é: eu preciso entender quais são os papéis de cada membro da minha equipe. Tem aquele atleta que, por natureza, ele estabelece o papel de líder. E não necessariamente ele é o capitão. Porque ele falta capacidades e competências para ser um capitão. Mas ele tem uma capacidade inata de liderar. Quando o papel liderança dentro do seu grupo fica vago, esse atleta ele senta nessa cadeira. Quando a gente olha para a dinâmica de um grupo coletivo, a gente olha cada um dos papéis que são estabelecidos. Recentemente eu fiz um trabalho, não no futebol, mas com uma treinadora, e que eu mapeei as peças dela, e uma das peças principais dela, nas quartas de final, se machucou. E o grupo inteiro caiu porque essa peça caiu. O papel de liderança que o grupo via, não é ela que deu o papel para essa atleta, mas o grupo enxergava essa atleta como uma pessoa que o grupo se sentia seguro em tê-la dentro de quadro. E ao contrário de dispensá-la, a estratégia foi trazer ela para o grupo. Ela precisa estar junto do grupo. Ela não pode estar fora do grupo, porque o papel dela era importante dentro do grupo. Esse é o segundo ponto. Então, como que você, a partir do momento que você estabelece uma dinâmica, que pode ser uma atividade coletiva, pode ser uma comunicação, pode ser uma atividade ou até mesmo um jogo, quais são os papéis definidos por cada um dos seus atletas? E o terceiro ponto é: todo profissional de equipe técnica, comissão técnica, precisa entender de perfil comportamental. Já deixo o meu convite para a gente voltar com uma aula para fazer só análise DISC. Todo profissional precisa entender de perfil comportamental, porque cada um dos perfis tem uma forma de lidar diferente. E quando você entende, e a gente também tem um perfil comportamental. Quando você encontra o mesmo perfil do outro lado e você não consegue criar sintonia na comunicação, você começa a falhar. Isso em todo relacionamento humano. As pessoas têm perfis comportamentais. Umas com perfis mais acentuadas e outras com perfis menos acentuados ou discretos. O ideal, como treinador, ou como líder, ou como facilitador, ou alguém que influencia outras pessoas, é que você consiga estabilizar os 4 perfis comportamentais. E aí entra no que você falou. Tem o cara que, por natureza, tem um perfil interativo. É o cara que, é o cara da caixa da JBL. É o cara que vai derrubar o vestiário. Só que tem aquele cara que é mais contido, ele é mais calculista. Ele quer saber mais detalhes, ele quer saber quantas libras tem
a bola, sabe? Se tá calibrado, se não tá calibrado. Ele é um cara mais minucioso no detalhe. E tem o cara diretivo, que é o cara que começa do fim para o começo. É o cara que já quer bater, quer brigar. Se você, treinador, tem um perfil diretivo em evidência, você vai ter muita dificuldade em se comunicar com um alinhamento de perfil diretivo com um atleta diretivo. Perfeito, muito bom, E muito se bom. você for muito diretivo com sociável, que as pessoas confundem como o tímido, você espana o seu atleta, você quebra o seu atleta. Porque a única coisa que ele vai querer é cavar um buraco no campo ou querer ir para o vestiário chorar, literalmente. Né? Não é esse cara do seu time que você vai olhar e vai falar assim: eu vou ajudar o João, que ele é timidozinho, e eu vou fazer ele puxar o treino. Você acabou com o seu atleta, João. Você jogou o atleta com muita qualidade técnica fora, porque muito provavelmente ele pode significar aquilo como uma quebra de confiança, mesmo que inconsciente. Ele não é tímido, talvez o perfil dele seja mais sociável. E o sociável, ele é mais quietinho, mais introvertido. E tá tudo bem. E com esse cara, eu vou trazer ele mais perto. João, você tá bem hoje? Como que você tá? Cara, vamos lá, eu preciso de você. Eu vou falar mais baixo. Eu não vou chamar atenção na frente de todo mundo. O interativo, não. O interativo você pode. João, já falei de novo para você, cara. Eu vou fazer você subir a arquibancada 10 vezes. É o que ele quer. Ele quer aparecer para todo mundo. E ele vai fazer isso filmando para mostrar para a internet. Isso Então, depende da idade, né, Fernando? depende da Não idade. necessariamente se é criança, adolescente, adulto, esses perfis se mantêm. Deixar bem claro isso, porque acontece muito, Fernando, de o treinador assumir uma equipe e em pouco tempo ele tentar entender o perfil comportamental dos seus atletas. É um desafio, né? É um desafio. Tem ferramenta, né, ô João? Tem ferramenta, né? A ferramenta DISC é uma delas. Você pode ter um DISC adaptado que você transforma os quatro perfis em animais. Então, tem lá a águia, tem o lobo, né? Que ultimamente as pessoas têm usado muito esse perfil dos animais, que é muito legal, dependendo da faixa etária, né? Não é uma garantia de que você é, de que você vai acertar sempre, porque ah, com base nisso você acaba tendo muitas vezes o efeito do dia, seja da criança ou do adolescente, ou até mesmo do adulto, né? A gente está falando de ser humano, antes de falar de um ser atleta, a gente tem um ser humano. Então a gente não pode desconsiderar um problema que a pessoa né, teve em casa. Por exemplo, a minha experiência que eu tive no profissional do Corinthians em 2004, 2003, 2004, temporada 2003, 2004, os caras trabalhavam o dia inteiro. Eles iam à noite para fazer o treino, né? Então, o futsal do Corinthians naquela época, ele tinha uma dinâmica diferente. Eram poucos atletas que eram realmente atletas por si só, assim, como carreira, né? Melhor dizendo, né? Não por si só, mas como carreira mesmo. Tinha alguns atletas que tinham outra atividade profissional para complementar a sua renda, né? Aí você imagina, o cara acabou de chegar, o chefe acabou de ter uma conversa dura com um cara no trabalho dele, ele chega para treinar, o treinador vai lá e, sabe, descasca o cara uma segunda vez do dia, o cara fala, pô, duas vezes no mesmo, o raio não cai duas vezes no mesmo dia, né? Que é a mesma, já fazendo um parênteses, é o mesmo problema que os pais enfrentam, ou deveriam aprender. Pai não é treinador. A criança, principalmente na iniciação esportiva e no rendimento, quando a gente está falando de criança e adolescente, ele não pode ter dois treinadores, um em casa e um na quadra. Ele tem que ter um treinador e um pai. Muitas vezes, o filho ele tá caindo o resultado porque o pai está fazendo exigências, tá
querendo sentar na cadeira do treinador. E aí a criança fala assim: puxa vida, o treinador acabou de falar que eu só erro, que eu não acerto, que eu tenho que mudar. Chega em casa, meu pai ainda fala a mesma coisa. Não, eu queria chegar em casa e queria ganhar um abraço, eu queria ter um acolhimento, eu queria ter uma sensação de amor, de acolhimento. Então percebe que a gente é bombardeado de informação o tempo todo, e dependendo do nosso estado também influencia, entendeu, João? E assim, uma coisa que quem está nos assistindo, ou quem vai nos assistir, gente, está tudo bem. Eu tenho certeza que é a melhor forma que a gente faz, que são as ferramentas que a gente tem. O que a gente não pode é fazer nada com o conhecimento. A partir do momento que eu obtenho conhecimento e eu não faço nada, eu passo a ser responsável. Agora, até hoje, se você não sabia de algo do que eu estou falando, e eu também não estou aqui para ser o rei da razão ou ser impositivo, é um modelo, né? É uma estratégia. Você vai, faz uma pesquisa, você vai buscar o conhecimento, você vai buscar a informação e estabelece mudança. Tá tudo bem. Daqui para trás, eu fiz o meu melhor, com o melhor que eu tinha, né? Virou até frase de TikTok aí, de rede social, né? Mas são nesses aspectos, tá, João? São esses três pontos que a gente tem que pensar sempre quando a gente está na frente aí de pessoas, né? No modo geral. Nós temos um parceiro na pós-graduação da Faculdade Forte, a pós-graduação em futebol e futsal, as ciências do esporte e a metodologia do treinamento. É uma pós-graduação exclusiva somente para quem já é graduado, seja em qualquer área, educação física, fisioterapia, qualquer outra área que se você já tem a sua graduação, você pode entender como funciona a pós-graduação da Faculdade Forte. É um curso completo com professores que atuam diretamente em clubes, seleções, centros de formação, que trazem conhecimento avançado sobre análise tática, fisiologia, psicologia esportiva e muito mais. E ó, você tem um desconto se você se inscrever na turma que já está aberta as inscrições, a turma já está confirmada, o curso desse semestre já começou, dá tempo de você entrar com 30% de desconto, você inserindo o cupom Ciência da Bola. Vou deixar um link aqui na descrição para você conferir um pouco mais e entender sobre a pós-graduação da Faculdade Forte, parceira aqui do canal. Estou gostando muito desse papo, até porque me identifiquei também com, com um pouco do que você disse em relação tanto à forma de lidar com atletas, com jovens, com adultos, com crianças, e quanto à preparação para isso. Eu vou ler aqui um comentário da Glauce, que está aqui com a gente no Zoom. Obrigado, Glauce. Mães de atletas, talvez seja aí o perfil dela. Seria perfeito se os técnicos entendessem isso, que acabam tratando todos iguais, segundo ela, e tratar todo mundo igual num grupo, principalmente num time, como você disse, né? A diferença grande entre o grupo e o time, talvez pode ser um tiro no pé. É você saber tratar todo mundo de uma forma que seja ideal para que a mensagem seja recebida. E muitos treinadores não têm essa capacitação, não têm essa preparação, Fernando. Quando eu fiz a minha graduação, eu era bem jovem ainda, e eu era uma pessoa muito tímida. E eu tinha que ser professor. Eu estava cursando educação física para ser professor. E eu era uma pessoa tímida a ponto de realmente ter dificuldade de falar com um grupo de pessoas. Em momento algum, durante o curso, algum professor chegou para mim, ou me ensinou algumas técnicas, ou de repente alguma ajuda profissional para que isso pudesse ser melhorado, trabalhado, para que o professor pudesse ser eficiente. Porque não basta saber no futebol, no futsal, qualquer outro esporte, saber muito de técnica, de tática, da parte física, entender às vezes tudo sobre a parte comportamental, todas as teorias, mas não conseguir ter esse bloqueio que às vezes não só o atleta tem, mas a pessoa tem. E aí o que que eu fiz? Eu identifiquei que eu precisava melhorar. E eu corri atrás.
sozinho. Fui atrás, livros, entendendo, me arriscando. Às vezes foi difícil, confesso que foi difícil sim, mas hoje em dia já entendi, ainda continuo sendo tímido, que é uma característica que todos os tímidos mantêm, né? Mas hoje eu sei trabalhar isso, sei fazer uma comunicação que seja um pouco mais eficiente dentro desse contexto. Talvez alguns profissionais que estão assistindo a gente ao vivo aqui no Instagram, aqui no Zoom, ou vendo essa reprise, talvez esteja passando por esse momento, que ele precisa dar um passo a mais na sua carreira, precisa melhorar a sua forma de se expor, ele sente ali uma necessidade de melhoria. Quais seriam os próximos passos para que a gente consiga dar dicas importantes para essa pessoa? Um dos pontos é entender essa questão do perfil comportamental, não só dos atletas, mas de si próprio, né? Vamos lá. Uma das coisas que eu entendi ao longo da minha carreira, e eu tenho uma carreira muito grande com gestão, né? Em paralelo ao esporte, eu sempre trabalhei com gestão de academia. E na academia você tem uma quantidade muito grande. E ao longo de 25 anos, eu fiz umas contas aí breve. Cada unidade minha chegou a ter uma rotatividade de 1.000 alunos por ano. A gente está pensando em 30.000 pessoas impactadas diretamente ou indiretamente ao longo da minha carreira profissional, né? Não existe um ambiente que mais molda um profissional do que locais de grande volume de circulação de pessoas, porque você tem todo tipo de pessoas chegando todo momento. Uma das coisas que eu entendi é que sozinho não dá, João. Sozinho é difícil mesmo, como você falou. Sozinho não dá. Então, são três aspectos que eu entendi que são necessários para que a gente desenvolva o nosso, o nosso autodesenvolvimento. Desenvolvimento pessoal, né? Não existe alta performance sem auto performance. Você tem que primeiro performar para depois você buscar a alta performance, né? Você precisa estar bem, você precisa estar equilibrado. Eu não gosto do termo equilibrado, eu gosto mais do termo harmonizado, né? Equilibrado tem aquela sensação de que você está sempre equilibrando um prato, né? Então, eu descobri que são três pilares importantes. O primeiro é rodar, girar a roda da inércia. Esse é um primeiro ponto, tá? Esse é um primeiro ponto. Muito provavelmente com medo do novo, né? Você não quer dar o primeiro passo. Você muitas vezes não tem nem o reconhecimento de que você precisa estabelecer mudanças, que você precisa buscar ajuda. Então você tem que dar o primeiro passo. Eu tenho certeza que depois que você der o primeiro passo, essa roda começar a girar, vai ser muito difícil dela parar. Mesmo você que já está na carreira, que você já está rodando. O segundo passo é a força do meio. Quando você está num grupo como esse, que as pessoas têm o mesmo objetivo, que as pessoas estão convergindo para a mesma direção, o seu desenvolvimento vai acelerar de forma muito grande. Muito grande. Então, eu já dou aqui a dica para quem está nos ouvindo, seja lá no Instagram ou aqui no nosso grupo aberto aqui. Cara, vem para a comunidade. Esteja em comunidade. Vem para a comunidade Lab para você estar no meio de quem está querendo buscar desenvolvimento. Então, a força do meio é muito importante. E o terceiro ponto é busca ajuda. Busca um mentor. Tenha referências. Tenha referências. Hoje, a comunicação, principalmente de rede social, Ju, é muito barulhenta. A nossa vida é muito barulhenta. A nossa mente é muito barulhenta. Se a gente deixar fluir de acordo com o que a gente recebe de informação, a gente para lá atrás da roda da inércia. Então, estabeleça. Bom, eu entendi que a ciência da bola traz pessoas de referências, tem um congresso com pessoas renomadas. Eu vou seguir aqui. Vou obter conhecimento, eu vou ler, eu vou assistir aula, eu vou assistir os Talk Lab, o Lab Talks aqui de quinta-feira. Eu vou estar com as pessoas junto, eu vou estar trabalhando junto, eu vou. Cara, eu tô aqui no meio, tô aqui.
no time, eu estou aqui bebendo água limpa na fonte inesgotável de conhecimento. Estabeleci uma direção, estabeleci um caminho. Ah, mas o outro falou, o outro falou, o outro falou, o outro falou. Eu falo, cara, você vai voltar lá para trás, você vai ficar estagnado, vai ficar estagnado, tá? Então, busque informação. Muitas vezes, ô, João, eu precisei sair do mercado. Hoje, se você olhar minha prateleira de livro, eu tenho alguns anais de quando eu fiz faculdade e escrevi para os simpósios, sei lá, FISCs, para o Simpósio Internacional de Ciência do Esporte. Tem alguns livros ainda de treinamento físico, de treinamento, de fisiologia, alguns livros que ainda guardei da minha época de formação, mas a maior parte dos meus livros hoje são de áreas completamente distintas do esporte. As minhas referências, eu tenho uma referência para cada informação. As pessoas, elas confundem copiar com modelagem. Qual o problema de você modelar quem está performando bem? Modelagem é uma ferramenta de desenvolvimento humano muito boa. E ela é super aplicável, ela funciona muito. Eu falo para os meus atletas, quem é a sua referência de atleta de elite, de atleta de alto rendimento? Cristiano Ronaldo, Messi, Fulano, Beltrano, Kobe Bryant. Que eles fazem? O que eles fizeram? Como que eles se comportam? Como eles se vestem? Onde eles investem dinheiro? Onde eles investem tempo? Como que é a rotina deles? Isso é modelagem. Isso funciona super. Ah, mas você é uma cópia do Cristiano Ronaldo? Não, não. Eu modelo capacidades positivas de um atleta que chegou aonde ele chegou. Ah, eu prefiro o Messi. Tudo bem, não tem problema. Não é sobre o que eu penso, é sobre o que você pensa. Ferramenta de modelagem. Então, João, eu acho que é, a maior, não sei se é isso, se é a dica, se vale a dica ou se vale a minha dica, é, esteja num grupo de pessoas que querem o mesmo, faça parte do meio, esteja com pessoas que estão performando. Seja trilhado, de repente você estando ainda acompanhado, né, de um mentor, como você disse. Claro, também quem quiser entender mais a fundo, seguir também o Fernando nas redes sociais, chamá-lo ali no Instagram, para que de repente algum ponto mais específico, né, mais profundo, possa também ser trabalhado diretamente com você, mas concordo plenamente. Você está caminhando junto de pessoas com o mesmo objetivo. E nunca ficar receoso, Fernando. Por exemplo, tá muito difícil, eu não vou conseguir, não vou tentar. Poxa, nós somos profissionais de esporte. Nós temos que ter esse lema, sempre tentar. Ah, não deu certo, ok, vamos tentar novamente. Às vezes a gente fala isso muito com os atletas, mas nós mesmos não fazemos com nós. É muito estranho, né? É muito estranho quando eu vejo alguns profissionais que às vezes sentem dificuldade de dar um próximo passo, em aprender algo novo, mas pede para que o atleta inove, crie. Por que será que isso acontece? Será se é uma questão mesmo de muito tempo estando ali, a gente está num cargo de liderança, onde a gente acredita que já alcançamos ali o limite e vemos os atletas às vezes como uma pessoa que ainda está aprendendo, e aí a gente esquece que nós também sempre estaremos aprendendo. Uma fala interessante que você disse, antes de voltar a pergunta para você, é que um atleta, diferentemente de outros profissionais, ele tem uma carreira curta. Então, quando ele tem 15, 20 anos de carreira, quando ele está expert, o corpo já não, o corpo biológico, né, a parte física, já não Sim. consegue mais suportar. Mas um treinador não. Um professor, uma professora, uma treinadora, quando você está com 10, 15 anos de carreira como treinador, espera-se que você esteja evoluindo. Espera-se que esteja evoluindo, desde que esteja aberto a isso. Mas por que que em muitos momentos a gente pede para o atleta desenvolver, evoluir, mas nós mesmos, profissionais do esporte em geral, tá? Não só treinadores, tá, pessoal? Às vezes, preparador físico, analista, qualquer profissional que está dentro da área do esporte, se fecha, às vezes, para aprendizados para fora da sua área de atuação. Comunicação,
enfim, é toda essa parte que a gente está conversando. João, eu vou arriscar, tá? Eu vou aqui, eu acho que trazer o pessoal aqui para uma reflexão, tá bom? Eu acho que tem um mix eu acho que tem um mix, sim, é, de autoritarismo. Eu acho que tem um mix de eu cheguei aonde eu gostaria de chegar, ou da onde eu gostaria de estar. Eu acho que tem um mix de um comportamento de escassez muito grande, que aí a gente vai entrar numa conversa de comportamento mais intrínseco, que é a escassez. Então as pessoas se contentam com o que elas têm. Às vezes ela chega num patamar e ela fala, é isso aí, tá bom, é onde eu queria estar, onde sempre eu sonhei em estar. Ela não busca mais. E eu acredito que tem aquele também que está muito relacionado à soberba e arrogância, né? Onde, bom, eu sou o coordenador de esportes do time e tal, sou o técnico de tantas categorias e o dono da caneta sou eu, né? Então, eu quero aproveitar e fazer um bate-bola nesse momento e acredito que realmente possa tá dentro de um mix de comportamento, tá? Uma grande dificuldade do ser humano é se comprometer consigo. Isso é no geral, né? Você não esquece de dar remédio para o cachorro, mas você esquece de tomar o seu, né? A gente aprende ao longo da nossa vida que a gente nasceu para servir. E quando eu penso em mim, eu estou sendo egoísta e eu não posso ser egoísta. E há uma diferença muito grande entre egoísmo e singularidade. Então, muitas vezes eu deixo de fazer por mim para ajudar o próximo. Mas eu esqueço que quando eu estiver bem, quando eu estiver melhor, eu vou poder ajudar muito mais o próximo. E eu adoro aquela fala que a tripulação, né, que os comissários falam quando o avião está taxiando, né? Em caso de pane, máscara de oxigênio cairão sobre sua cabeça. Pegue a primeira, coloque sobre seu rosto para ajudar quem está do seu lado. Instintivamente, você vai pôr no seu filho, mas o seu filho ele não tem capacidade, né? Capacidade de história de vida, de tomada de decisão, de maturidade, de te ajudar mesmo com o oxigênio. Então, se você quer ajudar seu filho, você tem que pôr a máscara no seu rosto. Fernando, mas você está sendo super egoísta. Não. Para eu ajudar minha família, eu preciso estar bem. Eu preciso cuidar do meu conhecimento intelectual, eu preciso cuidar da minha parte física, eu preciso olhar para todas as áreas do desenvolvimento humano da minha vida, carreira profissional, carreira, né, a parte pessoal, a parte de espiritualidade, e tá coeso para poder ajudar o próximo. Se eu tiver com uma das áreas meio torta, talvez eu não consiga ajudar o meu atleta. Se eu tiver com um problema na minha casa, eu posso trazer esse problema para dentro do meu time. Eu posso fazer uma cobrança, eu posso fazer uma comunicação diferente para o meu time. Então eu acredito, né, que a gente acaba delargando e responsabilizando as outras pessoas, muito porque eu cheguei aonde talvez eu queria chegar, ou talvez até mesmo muitas vezes por comodismo, né? Eu já tô há tanto tempo fazendo assim, tá dando certo, por que mudar? Né? Em time que tá ganhando a gente não mexe, né? Exatamente, exatamente. Temos que refletir um pouco. Por isso que a ideia de conversarmos, né, sobre esse assunto, a ideia aqui do Ciência da Bola Lab é uma comunidade para a gente aprender de uma forma mais aprofundada. Claro que temos cursos, é interessante você fazer curso dentro da sua área de atuação, mas é interessante também você ouvir profissionais de áreas que são áreas correlatas à sua atuação. Comunicação, a partir da questão da própria psicologia. Fernando, quem quiser te procurar lá no Instagram, é onde você está mais ativo nas redes, né? Isso, isso. Tem meu Instagram, é Febrancati, tá? Dois T's e I, arroba Febrancati, dois T's e I.
me chama lá no direct, a gente divide o WhatsApp, não tem problema, né? Pode me chamar no WhatsApp, se... Eu não sei se dentro do WhatsApp tem espaço para os orientadores também, João. Fica à vontade, se puder contribuir com mais conteúdo, mais informação, pode contar, tá? Pode, não me oponho em participar, não. Gosto disso, porque vocês podem ter certeza que eu aprendo muito mais ensinando, compartilhando, ouvindo vocês, respondendo as dúvidas e falando muitas vezes que eu não sei a resposta e vou buscar, principalmente quando a gente é provocado a se descobrir e entender as nossas vulnerabilidades, né, João? De que a gente não está aqui Sim. para ser dono da razão, realmente é para dividir o assunto. Então é isso. Valeu, Fernando. Eu Muito acho, não obrigado sei, né? mesmo. Se você. Eu tô em flow aqui hoje, João. Eu tô em estado de flow. Eu já. Com certeza, e vai. Em outra oportunidade a gente avança mais, de repente, com outros temas dentro da área também do treinamento mental e comportamental. Beleza, pessoal? Obrigado pela audiência que esteve aqui ao vivo. Espero que vocês participem da comunidade, possam acompanhar os outros conteúdos. E quem está acompanhando a reprise, não deixe de enviar perguntas, dúvidas. Abraço a todos. Fernando, sucesso. Nos vemos na próxima. Obrigado, João. Obrigado, turma, pelo tempo de vocês, tá? Eu não tenho, não há nada mais valioso do que o tempo, nosso tempo, tá? E eu espero ter contribuído um pouquinho com cada um de vocês. E a gente se vê no topo,